Eu me chamo Marcelo Ferreira, sou professor da Faculdade de Medicina e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Universidade Federal do Ceará. É um prazer enorme estar moderando essa mesa, que tem como título Integridade, Sustentabilidade e Equidade na Pesquisa e na Publicação Científica. Queria dizer, né, da importância da realização desse evento, já falava isso hoje pela manhã. São verdadeiros exemplos de resistência Sistema Único de Saúde, as nossas instituições de ensino e pesquisa, no sucateamento voluntário e programado das nossas agências de fomento, com a redução dos nossos orçamentos, que impactam não só na realização das pesquisas, mas também no final da linha, se assim a gente puder falar, que são nas publicações, né? Deixar registrado também o nosso desconforto de profissional de saúde, que para muitos de nós, pesquisadores e pesquisadoras, são fontes de dados riquíssimas para que possamos acessar publicações de alto impacto, de alta qualidade. Então, sem mais delongas, desejando que todos e todas sintam-se abraçados pelo 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia. Gostaria de passar a palavra agora para a primeira palestrante da tarde. Aberta no Instituto Brasileiro de Informação e Ciência. Além disso, ela coordena os projetos de revistas científicas brasileiras de acesso aberto. Bianca, a palavra está contigo. Se você achar necessário, eu posso ficar conduzindo o teu tempo e posso te avisar quando faltar 5 minutos e 1 minuto, se assim for mais conveniente para você. Boa fala e a palavra está com você. Obrigada, Marcelo, obrigada por essa recepção tão calorosa. Eu gostaria de agradecer a Abrasco a realização desse evento, que eu acho que é super... Agradeço muito, tá? Não vou me sentir nem um pouco funciona, querido. Não. Aqui. Meu Deus do céu. Espera aí, gente. 5 segundos. É porque eu não quero que apareça esse... Eu espero que... É isso, pronto. Chegamos a um denominador comum. Bom, eu vim aqui para conversar com vocês a respeito de pré-prints, tá? Falar das oportunidades e dos desafios para a comunicação científica como um todo. A ideia é a gente pensar junto como as coisas estão sendo feitas e como a ciência está mudando seu modo de ser feita. Então, vamos embora lá. Para começar, eu gostaria de dizer assim, vamos pensar assim, muito diretamente, nós temos que sair do ego ao eco. Eu faço questão de colocar essa frase entre parênteses, porque eu ouvi essa frase, eu achei essa frase genial, acho que ela se aplica muito ao mundo científico.
mundo científico que nós sabemos que é muito formado pelo ego, mas a gente temos todas as possibilidades do mundo de sair desse nosso mundinho para o mundo em geral. Então, a ideia é, vamos sair do ego e vamos partir para o eco das nossas atividades científicas. Bom, basicamente, como é que a gente funciona? Queremos e nos escondemos, dizendo que a culpa é só porque eu sou melhor avaliado. O que eu quero dizer com isso? Em geral, nós estamos preocupados em publicar naquilo que a gente chama de revistas de alto impacto. Nós, muitas vezes, não participamos de movimentos de amplificação da atividade científica, porque a gente diz que não, eu tenho que publicar nessa revista, porque essa revista eu vou ter uma avaliação melhor da minha atividade científica. Bom, isso é a primeira coisa que eu venho aqui conversar com vocês é o que significa uma revista de alto impacto. O que é este impacto? Ele pode ser entendido de várias formas. Isso quer dizer que pesquisadores de outros países, ou mesmo aqui dentro do Brasil, eles estão citando mais a gente. É uma maneira de ver o impacto, mas não é a única maneira de ver o impacto. E nós nos escondemos de atuar nessas ações que amplificam a ciência, ou seja, que equalizam a ciência. Bom, vamos lá. A gente adora ver o nome da gente na publicação e seguir o número de citações que a gente recebe. É uma coisa de ego, né, gente? A gente gosta, né, de ver isso. Às vezes, inclusive, a gente tira dinheiro do próprio bolso para tentar publicar. E aqui eu vou dizer para vocês que é o tentar publicar, porque, no final das contas, a gente não tem garantido que a gente vai conseguir publicar. Muitas vezes é apenas submeter um manuscrito para algumas revistas. E muitas revistas, hoje em dia, estão cobrando para fazer a avaliação por pares. Estão cobrando aquilo que a gente chama de APC, Article Processing Charge. E muitas vezes a gente não tem os recursos institucionais, nem de projeto, para publicar, e a gente tira do próprio bolso. Bom, a gente não tem nenhum retorno financeiro imediato. Imediato, eu estou dizendo retorno financeiro pessoal mesmo. A gente pode ter um mais a médio prazo e longo prazo se a gente publicar naquelas revistas que são as revistas consideradas top do mundo. Bom, a nossa moeda de troca basicamente é o ego. Mas bora lá recordar uma coisa. A gente fica feliz em apresentar os nossos avanços. A gente termina uma pesquisa e a gente, quando publica, a gente está naquele momento que a gente, puxa, olha aqui, eu dei um passinho à frente na ciência. A gente fica com isso feliz em fazer a ciência como um todo avançar por meio das nossas pesquisas. Mas a gente esquece que é uma coisa muito, muito, muito importante, a gente esquece que a ciência é um bem público comum a todo mundo. Isso independe de país, independe de setor. A ciência, os avanços científicos são bens públicos e que são comuns. E a gente teve agora o maior exemplo, que foi a pandemia. Ou seja, o mundo inteiro procurou uma solução científica para lidar com o coronavírus. Isso quer dizer que estava todo mundo dialogando, sem nenhum tipo de barreira. Por quê? Porque a gente necessitava chegar a um resultado rápido, com o qual a gente tem que voltar a lembrar disso. A gente faz ciência, e ciência é um bem público comum a todo mundo. Bom, bora lá. Bianca, deixa eu te interromper, eu estou recebendo aqui no chat que a tua apresentação ela não está passando slide, ainda está no primeiro slide aqui para a gente. Sério? Sério. Tudo bem, no primeiro do título? Do título ainda. Caramba! Deixa eu ver, passou agora? Não passou, não?
Para mim ainda está congelado no primeiro. Se alguém puder dar um Eu vou fazer o feedback. seguinte, eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo para a gente... Agora sim, agora está perfeito. Ok. Bom, eu vou passar aqui, vocês me interrompam de novo, tá? Bom, mas agora já está passando. Pode Tá ir tranquilo, passando? pode seguir, que se acontecer algum problema, eu te interrompo. Obrigada, Marcelo. Desculpa, gente, não sabia que estava acontecendo isso. Bom, vamos lá. Do ego ao eco, como eu falei para vocês, tá? Que a gente tem que sair do ego, o que fazemos na ciência. Falei que a moeda de troca da gente é o ego. Basicamente, a gente se move pelo ego e, principalmente, que a ciência é um bem público comum a todo o mundo. Nós não podemos esquecer disso, ok? Um ponto conflitante que gerou toda a mudança. Bom, como todos nós sabemos, a comunicação científica ela é fundamental para o avanço da ciência. Toda pesquisa científica ela começa com uma revisão de literatura e ela termina com a publicação dos resultados de uma pesquisa em uma revista avaliada por pares, ou seja, ela é fundamental para o avanço da ciência. O que aconteceu? A gente teve um boom de desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação que mudaram a forma milenar que a gente fazia ciência. A gente deixou de ficar tão reféns para comunicar. A gente esqueceu também o que significa a palavra comunicar. Antigamente, como todos sabem, os pesquisadores eles se comunicavam entre os pares, por meio de cartas, até que foram criadas as editoras que organizaram todo esse fluxo da comunicação e, basicamente, foram criadas as editoras científicas comerciais. Essas editoras, as quais nós nos tornamos reféns. Com isso, ocorreu uma revolução. Ocorreu uma revolução aonde? No Brasil? Não, no mundo. Nós todos sabemos que também somos reféns de como a ciência é feita no norte do planeta. Para vocês terem uma ideia, os pesquisadores do norte do planeta, de universidades como Cambridge, Harvard, começaram a ter problemas de ter acesso às revistas científicas que eles necessitavam para realizar o trabalho. Por quê? Porque essas editoras comerciais, sabendo que nós éramos reféns delas, passaram a cobrar preços astronômicos das assinaturas. Então, os pesquisadores do norte do planeta, eles chegaram e disseram, não, peraí, essas revistas só existem porque nós trabalhamos, porque é o nosso trabalho que faz com que elas vendam, e nós não estamos conseguindo comunicar, e isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, vamos fazer uma revolução. A partir daí, então, o início dos anos 2000, o que aconteceu? Foi os pesquisadores do Norte se juntaram, criaram esses movimentos com declarações mundiais que tinham a ideia de utilizar duas estratégias. Uma era publicar em revistas científicas de acesso aberto e também depositar a informação em repositórios de informação científica em acesso aberto. Bom, isso tudo foi possível porque foram criadas várias tecnologias abertas. Então, isso foi disseminado. Assim como a gente mudou a forma das nossas revistas, que antes eram revistas impressas e hoje são revistas eletrônicas, o que facilita muitíssimo a que a informação chegue em todos os cantos do planeta, nós passamos a ter um exercício muito maior de compartilhamento.
passamos a compartilhar várias coisas. E estamos presentes em várias redes, compartilhando tudo que a gente faz. Eu sempre dou um exemplo do compartilhamento que o ser humano, por meio das tecnologias, passou a compartilhar tudo. Todos os tipos, onde as pessoas têm, tiram um tempo da sua vida para ensinar como é que mexe em um telefone, por exemplo. Então, essa cultura de compartilhar, ela passou a ser muito mais disseminada, muito mais entrou na cabeça da gente. Então, esse movimento foi ganhando força, foram criadas revistas científicas por todo o mundo, inclusive o Brasil é um caso de sucesso mundial em termos de criação de revistas científicas em acesso aberto, utilizando essas tecnologias. Hoje, são poucas as revistas científicas que ainda se mantêm no formato impresso, porque são tantas as vantagens do formato eletrônico que fica difícil continuar com este modelo. Bom, aí, como estava todo mundo compartilhando e todos os pesquisadores vendo os benefícios desse compartilhamento, eles pensaram, os do Norte também, pensaram, não, espera aí, então vamos trabalhar um conceito mais amplo, vamos trabalhar um conceito não somente de abrir as nossas publicações, vamos trabalhar um conceito de ciência aberta. O que significa essa ciência aberta? Ela se trata de abrir todo o processo científico, todo. E isso pode gerar um certo pânico, mas ela vem com uma filosofia que também é muito interessante, que é a ciência deve ser tão aberta como possível e tão fechada quanto necessário. É óbvio que aquilo que venha a poder se transformar em uma patente, lógico que esse conhecimento não deve ser aberto. Aquilo que tem problemas de segurança, conhecimento sensível, é óbvio que isso não ficará aberto. Mas a ciência como um todo ela é muito maior e ela pode ser aberta em vários aspectos. Bom, a gente tem que avançar nesse conceito. A gente já trabalha hoje com o acesso aberto, hoje em dia estamos trabalhando já aqui no Brasil de uma maneira bastante consistente em repositórios de dados abertos de pesquisa. Vocês preparem-se, porque o mundo está trabalhando dados abertos de pesquisa e nós também trabalharemos. Esse guarda-chuva da ciência aberta apresenta os principais pilares da ciência aberta. E como vocês podem ver aqui também, nós trazemos um dos pilares, que é a avaliação por pares abertas. Por que não abrir a avaliação? Porque hoje em dia, anteriormente, quando se conhecia quem se estava avaliando e quem era avaliado, nós tínhamos problemas de conflitos e a gente poderia ter posições não muito adequadas, éticas, íntegras, né? Mas hoje em dia, se tudo está aberto, por exemplo, eu vou avaliar uma publicação de um desafeto meu, eu não vou poder só colocar que aquilo não tem qualidade, eu vou ter que colocar por que não tem qualidade. Então, todo o processo fica mais transparente. E vocês preparem-se, porque vocês podem não estar trabalhando com alguma coisa dessas, mas vocês trabalharão, ok? A pandemia nos lembrou que a informação científica tem que circular rapidamente e livremente. Mas antes de todo esse movimento, em 1991, foi criado o primeiro repositório de preprints, chamado Archive. Inicialmente, foi uma iniciativa de um grupo de físicos que começaram, eles viram, ou seja, todos os benefícios de conversar com seus pares antes de para a publicação os seus artigos. Hoje em dia, o escopo do Archive, ele abrange outras áreas do conhecimento, e para vocês terem uma ideia, hoje o Archive tem mais de 1.700.000 pré-prints dentro desse repositório. Ou seja, não é uma ideia nova, não estou trazendo nada de novo para vocês, é desde 1991 que isso já existe no mundo, ok? A ciência demanda agilidade.
Então, com isso, a gente tem novas formas de publicação. Primeiro, as revistas eletrônicas, né? Como eu já disse anteriormente. Depois, dentro dessa revista eletrônica, a gente hoje em dia está discutindo a questão relacionada com fluxo contínuo. O que é isso? Uma revista precisa esperar, um artigo não vai precisar esperar a que todos os artigos que foram submetidos para aquele número daquela revista, para que eles sejam colocados já à disposição dos usuários. Ou seja, vai se avaliando, vai se publicando, vai se avaliando, vai se publicando. Porque um dos graves problemas que a gente tem nas revistas científicas é a morosidade para você fechar um número, uma vez que toda revista que queira ter um mínimo de qualidade, tem que ter avaliação por pares. Logo, esse processo demanda tempo. Então, esse fluxo contínuo tenta minimizar esse problema, avaliado, colocado à disposição, a publicação, avaliado, colocado à publicação. E também a criação de vários repositórios de pré-prints. Ok, mas o que é pré-print ou pré-impressão? Tá? Os dois termos são utilizados. Nada mais é do que a versão de um artigo antes de ser avaliado por pares em uma revista científica, ou seja, um manuscrito. Aquilo que está pronto para você enviar para a revista é um pré-print, é o teu manuscrito. O que ele propicia? Aí são as vantagens. Ele propicia uma comunicação. Por quê? Porque você coloca nesses repositórios de pré-prints e esses repositórios permitem que você comente o artigo que está ali colocado. Ou seja, você se identifica e tudo e faz um comentário. Isso promove um diálogo entre os pesquisadores e também vai fazendo com que a gente vá produzindo artigos mais consistentes. Por quê? Eu vou corrigindo, eu vou fazendo várias versões daquele artigo que eu vou, finalmente, quando eu considerar que já está tudo ok para publicação, eu publico aquele artigo em uma revista. O mundo científico internacional já acordou para essa realidade. Existem uma série de repositórios internacionais que tratam de pré-prints. O mundo científico nacional está com preguiça. Nós ainda estamos num estado de desconfiança muito grande dessa nova forma de fazer ciência, mas eu estou dizendo uma coisa para vocês, não é uma praga que eu estou jogando para vocês, não. Vocês não fazem isso hoje, mas vocês farão isso amanhã. Porque, como eu falei, o Norte está fazendo isso. Nós terminaremos fazendo isso com certeza. Nós precisamos... 5 minutos, tá? Opa, legal. Nós precisamos de uma mudança de cultura já. Aqui, eu estou colocando para vocês terem uma ideia de só uma amostra rápida da série de repositórios de pré-prints, e eu fiz apenas uma busca para a área de saúde. Pré-prints que aceitam artigos, pré-prints da área de saúde. Ou seja, nós já temos uma série de iniciativas mundiais, ou seja, temos que pensar diferente. Ou seja, ego ou eco? Nós temos que eleger. A gente quer continuar com os moldes que a gente faz ciência hoje, que é uma ciência velha, ou a gente quer a ciência de... não, desculpa, a de hoje já é a nova. A de ontem é aquela que a gente está fazendo ainda. A ciência hoje exige que a gente mude a nossa cultura. Vamos fazer isso ou vamos ficar ancorado no passado, naquela maneira de fazer ciência? Bom, era isso basicamente que eu queria inicialmente falar com vocês e, obviamente, eu estou à disposição para qualquer pergunta, qualquer participação que alguém queira fazer. Muito obrigada pela atenção de vocês. E embora publicar não, vamos embora depositar em repositórios de pré-prints, ok? Valeu, gente, obrigada. Obrigado, Bianca, pela excelente apresentação. Passo agora para a nossa segunda expositora, Leila Pozenato Garcia, que tem como título da sua exposição Equidade de Gênero na Pesquisa e na Publicação em Epidemiologia,
A Leila é técnica de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, editora-geral da revista Epidemiologia e Serviços de Saúde e coordena o Fórum de Editores de Periódicos da Saúde Coletiva na Abrasco. Então, Leila, um prazer tê-la aqui conosco. A palavra está com você e também posso ficar fazendo esse papel chato de avisar do tempo de com 5 e com 1 minuto para finalizar. Obrigado e a palavra está com Obrigada, Marcelo. Só vou fazer uma atualização no meu currículo. Eu sou do IPEA, mas atualmente estou em exercício na Fundacentro, que é a Fundação Jorge do Prá Figueiredo de Segurança e Medicina no Trabalho. E atualmente estou como editora adjunta da RBSO, Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. Vocês estão vendo a minha apresentação? Está passando aí? Tá ok, ela ainda está naquele modo que não está do slide cheio, tá como se não estivesse ainda em modo de apresentação. E agora? Talvez se você continua assim, talvez se você tirar e colocar de novo como a Bianca fez, tá, talvez vou fazer resolva. de novo então. E agora? Está na apresentação? Para mim, continua sem estar em tela cheia. Não sei se alguém puder dar um feedback diferente, mas para mim continua sem estar em tela cheia. Tentar de novo. E agora? Agora fala que sim, Marcelo. Já tentei a terceira vez. Estou com vergonha. Ainda está. Gente, eu não sei o que é. Modo... Tá, mas assim vocês estão vendo? A gente consegue ver, sendo que como parece que tem alguns efeitos no teu slide, eles estão sobrepostos, tá entendendo? Tá. Opa, parece que está... Estão pedindo para você clicar em F5 para ver se ajuda. F5. E agora? Não. Gente, para mim aparece em tela cheia, eu juro para vocês. Your screen sharing, para mim, está em tela cheia. Você clicou no ícone de baixo, Rose? Leila, cliquei. Uhum. Cliquei. Gente, e agora? Leila, e se você fosse lá em cima em apresentação de slides? A apresentação de slides. Do slide atual. Abriu agora? Não, apresentação Tenta do de começo. slides. Do começo. Aham, foi isso que eu fiz. Apresentação de slides do começo, ok. Também não. Gente, não sei o que acontece. Vou de novo, stop share. Eu acho que eu vou fechar o arquivo. Dá uma olhada no chat, Leila, que estão pedindo para você colocar a apresentação de slides, monitor principal. Vê se seguindo essa sequência dá certo agora. Dá uma olhada no chat. Eu vou compartilhar de novo aqui. Vamos ver se agora vai. Do começo. Foi? Não. Gente... Fala para mim de novo isso aí, Marcelo. Você coloca de novo lá naquela tua tela de apresentação de slides. Uhum. Aí você vai, onde está em monitor, aqui do teu lado direito, mais para a direita. Pode vir mais para a direita. Tem um monitorzinho e está em formato automático. Clica aí com o monitor principal. Monitor principal. Tá. E agora? Pronto. Ah, era isso. Obrigada. Deu certo então, né? Pessoal, vou correr aqui então, porque isso aí consumiu meu tempo. Primeiro, dizer que é uma honra, né, estar aqui nessa mesa, coordenada pelo Marcelo e participando junto com a Bianca, que é uma super referência na área de ciência aberta brasileira, e a Rose, que é uma pessoa também maravilhosa, que já colaborou com a Abrasco em outras atividades e que é uma super referência na área de integridade em pesquisa. Então, muita honra, muito obrigada. E obrigada a vocês pela compreensão aqui com esse meu problema técnico.
Vou começar mostrando para vocês um pensado de um resultado de um relatório da editora Elsevier, uma dessas que a Bianca falou, que são esses mega publishers, né, que dominam esse mercado mundial de publicação. Eles têm, então, né, dinheiro e mecanismos muito bons, fenomenais, para fazer estudos, né, na área de publicação científica, e um resultado desses estudos é essa publicação que foi lançada em 2020, que é a jornada de pesquisa por meio de uma lente de gênero. E aqui nesse gráfico se vê a razão de gênero entre autores ativos nos períodos de 99 a 2003, 2014 a 2018 em diferentes países. E aqui nesse quadro, né, o país que parece com um melhor resultado, digamos assim, a equidade de gênero na publicação científica nessas revistas que são publicadas pela Elsevier, são revistas, na verdade, da base Scopus. A Argentina é o único país que atingiu a equidade. Em segundo lugar está Portugal, e em terceiro lugar o Brasil. Então, a gente não está tão defasado nessa questão de desigualdade de gênero na publicação. Quando a gente vê na área da saúde pública, entre os países, né, então aquele era o total das áreas, né? Aqui, somente a saúde pública, a gente vê também que o Brasil está super bem, né? É um dos países que atingiu a equidade e que a gente tem, inclusive, uma proporção, uma razão, né, favorável às mulheres. A gente tem mais mulheres publicando, mais mulheres como autoras ativas do que homens nessas bases. Mas Leila, a gente desculpa ainda... te interromper. Oi. Mas estão me avisando aqui no chat que também não, teu slide também não está passando. A gente ainda está vendo o teu primeiro slide, e aí estão sugerindo que você para ver se resolve. Tenta agora. Passou aí para vocês? E aí compartilhar a tela e não a apresentação. Tentar compartilhar a tela inteira e não só a apresentação. Mas passou aí para vocês agora? Vocês não estão vendo os gráficos? Passou. Agora passou. Então tá bom. Então, esse aqui era o primeiro gráfico, né? O Brasil aqui, geral todas as áreas, aqui o Brasil aqui, área da saúde pública. Mas quando a gente vai ver, né, não só a publicação, a gente tem outras situações, né, que são de desigualdade. Então, por exemplo, aqui é um estudo que foi feito com dados de 2020, publicado bem recente agora em 2021, que mostra o percentual de mulheres entre bolsistas PQ do CNPq. Então, a gente vê que a maior proporção de mulheres é na área de linguística, letras e artes, que detém a menor quantidade de bolsas entre todas as áreas. A gente vê nas áreas de ciências humanas, biológicas, em quarto lugar, a proporção maior de mulheres na área de ciências da saúde. Todas as bolsas, né? Considerando todas as bolsas do CNPq. Na área da saúde coletiva, os bolsistas PQ da área 1A, nós temos 24 e 1/3 são mulheres, 8 são mulheres. Quando a gente vê nos outros níveis de bolsa, a gente tem uma proporção mais favorável de mulheres, e a gente vê que no total geral, né, dessas bolsas PQ do CNPq, a gente tem 52% de mulheres recebendo essas bolsas. Eu não trouxe o dado aqui para mostrar para vocês, mas essa proporção ela é boa, né? Tem mais da metade de mulheres, mas ela ainda é bem inferior à proporção de mulheres na área e à proporção de bolsas de outros níveis mais baixos, de bolsas de mestrado, de bolsas de doutorado. Então, na verdade, ainda existem barreiras a serem superadas pelas mulheres na ciência, né? No caso da saúde coletiva, aí essa proporção menor, né, de mulheres recebendo as bolsas 1A, que é aquele fenômeno do teto de vidro, o telhado de vidro, de cristal, que chega, né, a um ponto que as mulheres vão ascendendo e vão conseguindo alcançar os mesmos resultados do que os homens, mas nas posições mais altas sempre tem aquela maior dificuldade. A gente ainda tem diferenças entre áreas do conhecimento, a gente tem diferenças
no financiamento à pesquisa. Então, tem estudos de diferentes áreas em diferentes países que mostram que as mulheres recebem, no total, menos recurso para pesquisa do que os homens e, consequentemente, também menos recurso para publicação, né, o que impacta também na publicação, principalmente nessas revistas que cobram por publicar em acesso aberto, como a Bianca também mencionou. A gente tem menos mulheres recebendo premiações e honrarias acadêmicas. A gente tem menos mulheres liderando em sociedades científicas. No momento, nós podemos dizer que na Abrasco nós vemos uma sequência muito boa com duas presidentas mulheres, né? Primeiro a Lunar e agora a Rosana. Também, né, subrepresentadas em cargos de gestão nas instituições de pesquisa e fomento, falas de destaque em eventos científicos. Orgulhosamente, podemos dizer que desde o Congresso de Epidemiologia de 2017, que foi em Florianópolis, a Comissão Científica, né, a Comissão de Epidemiologia da Abrasco, tem adotado a perspectiva de gênero nos congressos e tem atentado a esses desequilíbrios, né, para as mulheres em todas as atividades do evento. Tem a questão do sexismo na academia, que é um capítulo à parte, e as desigualdades históricas, que se refere como o efeito Matilda, em referência à sufragista norte-americana, que publicou o ensaio sobre mulheres inventoras a respeito da relutância do reconhecimento às contribuições das mulheres na ciência. E a questão, né, do apoio ou da falta de apoio à maternidade. Aqui, como um exemplo para vocês, uma matéria que saiu na Nature News esse ano, no mês de setembro, que as mulheres têm menor probabilidade de ganharem os prêmios importantes de pesquisa. Então, entre 141 prêmios internacionais, incluindo o Prêmio Nobel, Medalha Fields, Prêmio Robert Koch para Ciências Biomédicas, foram concedidos a 2.011 homens e somente 262 mulheres, no período de 2001 até 2020. Então, o que a gente vê é que a presença de mulheres, né, que é esse amarelinho aqui, vem aumentando ao longo do tempo, mas permanece aquém da proporção de homens. Nesse relatório sobre desigualdades, também esse da Elsevier que eu citei, eles também fizeram uma pesquisa qualitativa sobre as perspectivas dos pesquisadores em relação às desigualdades de gênero na ciência. Foi consenso entre os entrevistados de que essas responsabilidades familiares podem ter um impacto negativo nas carreiras de pesquisa, tanto para as mulheres quanto para os homens, né, a maternidade e a paternidade, né, a parentalidade de forma geral. Por sua vez, o nível de ambição das mulheres é fortemente influenciado pelos desafios que elas enfrentam ao combinar a vida familiar e a carreira. Muitos pesquisadores relataram que se espera que as mulheres sejam as cuidadoras principais, e as mulheres relatam um efeito positivo em sua capacidade de progredir com sucesso na carreira quando recebem apoio no cuidado de crianças. Seja apoio da família, um apoio institucional, né, ou um apoio pago. As mulheres, então, veio a pandemia, né, e as mulheres já carregavam esse peso maior e passavam a carregar um peso maior ainda. E as mulheres negras e as mulheres com filhos ainda mais sobrecarregadas. No Brasil, existe um movimento muito legal, liderado pela Fernanda Stanisłaski, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem atuado para aumentar a consciência sobre as questões da parentalidade na academia e para estudar os fenômenos relacionados. Então, no ano de 2020, foi feita uma pesquisa com pesquisadores, né, doutores, professores, doutorandos, sobre os impactos da pandemia na publicação científica, né, na produção científica. E o que se observou foram maiores prejuízos para as mulheres em relação aos homens e maiores prejuízos às pessoas de cor da pele preta e parda, né, as mulheres, principalmente as mulheres negras. Na área da saúde pública especificamente, o American Journal of Public Health fez um levantamento, né, um estudo sobre as submissões
na primeira onda da pandemia. No período, então, de janeiro a maio de 2020, observaram um crescimento das submissões maior para os homens do que para as mulheres, e eles constataram que as mulheres foram autoras somente de 29,4% dos artigos sobre Covid. Esse é um estudo bem grande, com dados de mais de 2.000 revistas da Elsevier. Foi um estudo liderado pela Bahar, que é minha colega no Comitê de Políticas de Gênero da Associação Europeia de Editores Científicos, e ela mostra resultados muito impactantes, né? Que a proporção de mulheres que submetem artigos para essas revistas, ela era consistentemente menor do que os homens, no período anterior à pandemia. Então, desde 2018, essa proporção ela era menor. Mas, à medida que houve crescimento da submissão de artigos durante a pandemia, aumentou esse intervalo aqui entre a submissão de mulheres e homens. Por outro lado, a atividade de revisão, né, que é uma atividade que ela tem um menor reconhecimento, que é uma atividade que, na grande maioria das vezes, não é remunerada, as mulheres têm uma participação com os homens. E mesmo durante a pandemia, tiveram essa generosidade de continuar atuando como revisoras e até crescendo, né, essa participação aqui nas revisões. Por um lado, a pandemia da Covid-19, ela causou prejuízos para as mulheres da ciência, criou vantagens cumulativas potenciais para os homens, ampliou as desigualdades de gênero na publicação científica em nível global. Mas, por outro lado, evidenciou o tema das desigualdades de gênero e fomentou o debate, e com isso trouxe oportunidades para mudanças. Então, aqui foram várias coisas que aconteceram, né? Em abril do ano passado, o CNPq anunciou a inclusão do campo com a informação sobre a licença maternidade na plataforma Lattes, o que foi uma demanda do movimento Parents Science alguns anos antes, mas que foi atendida no começo deste ano. Nesse mesmo mês, foi lançada a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Nesse ano também, no mês de setembro, aconteceu a edição do Gender Summit na América Latina. Um pouco antes aconteceu o Gender Summit Global, que foi online, então foi a edição com mais participantes que aconteceu já desse evento. A Abrasco também teve a sua participação nesse debate, teve uma ágora, que tratou do tema das mulheres na ciência. E aqui é uma foto da cerimônia de homenagens de ontem, que aconteceu ontem, no começo da noite, desse congresso de epidemiologia, onde a gente vê que, entre os homenageados que estavam vivos, e teve 2 homenagens póstumas, foram homenageadas 3 mulheres, professora Rita, professora Gulnar e professora Laura, e 2 homens, Dr. Jarbas e o professor Moisés, e isso foi destacado na fala dos homens, justamente, de eles, né, estarem honrados e se sentindo lisonjeados, de certa forma, por estarem sendo homenageados junto com essas mulheres. Mas também o fato de isso chamar a atenção é sintomático, né, de que não é uma coisa comum, né, que a maioria das homenagens, em geral, inclui mais homens do que mulheres. Então, estamos avançando, né? Já avançamos ao fazer isso nesse congresso também. E iniciativas muito importantes têm sido feitas por parte dos editores das revistas científicas. Então, a Cell Press, a Elsevier, BMJ, Springer Nature, não coloquei aqui também, mas a revista Lancet tem tido um papel mobilizador, né? Um papel de impulsionar mudanças em direção à diversidade, equidade e inclusão, mas principalmente a questão da equidade de gênero. É a agenda que ela tem avançado mais rapidamente. Então, as revistas têm feito exigências dos autores em relação a identificar as mulheres e o papel que as mulheres têm como autoras dos estudos, a incentivar a participação de mulheres como revisoras,
a incentivar a participação de mulheres como parte do comitê editorial, como autores convidados para publicar, né, artigos comissionados nas revistas. Então, esse é um movimento muito importante e espero que a gente consiga ver resultados mais palpáveis em breve. Isso aqui foi uma pesquisa que nós fizemos também no ano passado, com as revistas brasileiras, revistas científicas brasileiras. Então, de um conjunto de aproximadamente 120 revistas, a gente, os editores-chefes relataram que somente 9% tinham políticas de equidade de gênero. 7% indicavam que monitoravam indicadores de gênero, 4% que tinham políticas de equidade de raça, e somente 2% monitoravam esses indicadores de equidade de raça, o que é muito, muito pouco, ainda está muito incipiente, assim como a Bianca falou da ciência aberta, né, que a comunidade científica ainda não se mobilizou para isso. A questão das políticas de equidade na publicação científica nas revistas brasileiras também estão incipientes, mas isso é um movimento que vai evoluir, né, porque é um movimento que as revistas dos países do norte também já estão fazendo há algum tempo. O que as revistas, então, podem fazer para acelerar essas mudanças? Atentar para a diversidade no corpo editorial, coletar dados sobre diversidade, né, dos artigos que são submetidos e dos artigos que são publicados, analisar esses dados para determinar linhas de base e objetivos para a promoção da equidade, criar e compartilhar políticas e procedimentos, sensibilizar, atuar em parceria e impulsionar mudanças nas sociedades científicas, instituições de pesquisa e fomento. Incentivar práticas de consenso na atribuição de autoria, porque existem estudos que mostram que quando existem disputas de autoria, as mulheres são geralmente a parte que é prejudicada. Abordar o viés implícito na revisão por pares, o que é prejudicado, né, nas situações onde existe revisão aberta e com a publicação de pré-prints, uma vez que não tem, né, o cegamento nessa avaliação. E endossar as diretrizes SEJA, que são as diretrizes sobre sexo e gênero na pesquisa e na publicação. Aqui também um artigo foi publicado na Science Advances no mês de setembro, agora de 2021, onde eles recomendam que os periódicos podem incentivar práticas de consenso na atribuição de autoria, ou seja, pedir a todos os autores que declarem sua própria contribuição, em vez de depender apenas da atribuição de um autor correspondente, o que pode revelar injustiças que poderiam ser resolvidas antes da publicação. Aqui é um estudo também de pesquisadoras que pertencem ao movimento do Parent Science, onde elas fazem recomendações para os revisores e editores de revistas científicas. E uma das recomendações é estar consciente da presença do viés implícito em todos nós. E que esse viés, ele geralmente age negativamente contra grupos estereotipados, que são as mulheres e outras minorias na ciência. Aqui, em relação às diretrizes... Pelos 5 minutos, tá? Tá bom, já estou terminando, Marcelo. Em relação às diretrizes SEJA, eu vou deixar aqui esse link para um webinar que foi promovido pela ABEC, em parceria com o Cielo e o Comitê de Política de Gênero da Associação Europeia de Editores Científicos, que a doutora Shirin, que é referência nessa área e consultora da OMS, ela apresentou as diretrizes SEJA e a importância do seu uso. E além das revistas, né, é necessário também que as instituições de pesquisa e fomento assumam a sua responsabilidade nesse processo de mudança. O que essas instituições devem fazer, então? Revisar políticas durante e após a pandemia para compensar os prejuízos a mulheres e outras minorias, dar tempo e segurança para recuperar esse prejuízo, ampliar o número de bolsas e reajustar os valores. Isso é uma coisa que eu gostaria muito de ver acontecer, mas nesse cenário que o Marcelo colocou no começo da apresentação é muito difícil, mas é uma coisa que deveria ser feita, que precisa ser feita, e nós vamos entrar agora já num período, né,
pré-eleitoral, eleitoral, temos que colocar isso na pauta dos candidatos e, né, votar de forma consciente para que a gente consiga reverter essa situação. Na avaliação da produção, então, desencorajar o uso de indicadores bibliométricos e ponderar ou desconsiderar a produção no período. Criar grupos ou departamentos específicos para a promoção da equidade e diversidade. A gente já vê que algumas instituições já têm feito isso, já têm começado a fazer isso. Aprimorar as estratégias de retenção de pesquisadores e planejamento de carreira. Criar iniciativas para promover o equilíbrio entre trabalho e família. Fornecer apoio ao cuidado de crianças, idosos, pessoas com necessidades especiais, monitorar as desigualdades e avaliar os impactos da pandemia, também, assim como as revistas, promover o treinamento para viés implícito, sensibilizar e envolver políticos e gestores e atentar para outras minorias na ciência. Esse aqui é o meu último slide, e eu coloquei aqui um asterisco, para lembrar de comentar, de relembrar um comentário que o professor Sandro Galeia fez na conferência hoje de manhã em relação aos vieses que nós, epidemiologistas, temos como pesquisadores. Então, nós temos vieses. Quando a gente pesquisa, quando a gente publica, quando a gente faz recomendações para a saúde pública. Mas o que ele não falou é que, ao contrário disso, né, de a gente ser tão autocentrado e termos os nossos vieses, o contrário disso, o que faz isso ser neutralizado, digamos assim, é a gente promover a equidade, a diversidade e a inclusão, porque isso é justamente uma questão de integridade. O que é a integridade, né? A gente ter a ciência orientada pelo que é correto, né? Pelo que é certo, pelo que é o mais justo, pelo que vai promover mudanças mais positivas na sociedade. E para que a gente consiga garantir isso, a gente tem que ter uma diversidade dentro do próprio ecossistema da pesquisa e da publicação científica. Né? Então, assim, é importante que a gente atente não só para a questão de gênero, que é uma questão evidentemente fundamental, mas para as interseccionalidades que existem em relação a isso, né? Então, a gente sabe que existem também desigualdades de raça e etnia, de origem geográfica, religião, em relação à condição física, orientação sexual, classe social e outras desigualdades que elas atuam em conjunto e se sobrepondo e interagindo. Então, essa mensagem final que eu gostaria de deixar, né, que é importante a gente continuar trabalhando para reduzir essas desigualdades de gênero, mas também para reduzir essas outras desigualdades de modo a gente promover a integridade na pesquisa e na publicação científica. É isso, obrigada. Obrigado, Leila. Queria te parabenizar pela excelente exposição. Esses problemas que a gente teve aqui em nada diminuíram a qualidade da tua fala. A gente fica muito agradecido por toda a reflexão que você nos convida a fazer. Passo agora para a nossa próxima expositora, Rosemary Sadami Shinkai, que tem como título da sua fala Revisão por Pares e Sustentabilidade, Como Superar as Dificuldades. Ela é graduada em odontologia pela USP, especialista em envelhecimento e saúde do idoso, mestre e doutora em clínica odontológica e pós-doutorado. Rose, eu vou te pedir para nos dizer o que é que essa sigla quer dizer, que eu não conheço, desculpa, tá? É professora titular da PUC-RS e membro da Comissão de Ética em Pesquisa da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. A palavra está com você, desejo uma excelente fala e também, se você desejar, ficarei com essa tarefa chata de controlar o tempo. Não, muito obrigada. E, Marcelo, eu agradeço se você me controlar mesmo aqui e também me avisar, né, se eu também não tenho problema aqui no compartilhamento, tá? Eu vou começar a compartilhar e aí vocês me avisam aqui, por favor. Deixa eu ver aqui, vamos ver, tomara que dê certo aqui. Vamos ver.
Deu ou não deu? Deu certo. Você pode só passar um slide, só para ver se ele vai estar passando direitinho. Tá, vamos ver aqui. Pronto, Deu. perfeito, perfeito. Ai, então tá. Só que agora está passando tudo. Isso. Então agora está passando direitinho. Então obrigada aí de novo, né, Marcelo, pela apresentação. Queria agradecer também toda a comissão organizadora do 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia, Abraço. Aqui também conheci a Bianca, reencontrei também aqui a Leila, né? Agradeço também as palavras da Leila ali, imagina. Eu que fico muito feliz aí e tal, em estar participando aqui dessa mesa aqui. Eu gosto muito, né, de falar para colegas assim que trabalham em equipes editoriais, porque eu fui também editora de revista durante muito tempo, e eu aprendi muito, né? A Leila falou aqui da ABEC, foi realmente assim um aprendizado, né? Juntamente com vários colegas de várias áreas. Então, eu venho trazer assim uma visão, né, também daquela minha época de equipe editorial mesmo, né, mão na massa todo dia, e também uma experiência como revisora, né, porque como pesquisadora, como professora de pós, todos nós fazemos parte também de equipes editoriais como revisores. E a hora que foi me proposto, né, então, falar aqui com vocês sobre revisão por pares e sustentabilidade, eu achei muito interessante, né? Até depois, no meu terceiro slide ali, tem aquele complemento, né, de como enfrentar aquelas dificuldades, mas aí já é um pouquinho mais complexo. Bom, então, aqui também a declaração, né, de eventual conflito de interesses aqui. O meu contrato de trabalho é com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Nos últimos anos tenho tido financiamento também de pesquisa, né, mas que não interfere com o que eu vou falar aqui hoje. E, diretamente ligado ao assunto aqui, eu fui ex-membro do Conselho do Committee on Publication Ethics e também da ABEC. Então, até fazendo um link, né, com o que a Bianca já tinha comentado na palestra dela, na primeira fala, sobre essa situação hoje que a gente vive, tanto no fazer da pesquisa, mas no divulgar da pesquisa, né, na comunicação, que é o uso massivo agora das tecnologias de informação e de comunicação. Então, todos nós estamos conectados, né, estamos usando aqui muita tecnologia aqui para participar desse evento muito grande, e isso daí significou uma mudança muito grande também em todos os processos editoriais, né, inclusive da revisão por pares. Então, hoje em dia, eu acho que todas as revistas, né, estão utilizando algum sistema, né, um sistema de gerenciamento do processo editorial, seja de uma empresa privada ou então de um software, né, aberto, ali como o JS, e nós já estamos acostumados agora a lidar com essa velocidade maior, com uma abrangência maior também, né, da possibilidade de você trabalhar com revisores de lugares diferentes, de instituições diferentes, de países diferentes, né? Então, isso tem mudado muito rápido mesmo, todo esse nosso fazer, ciência e essa comunicação. Aí, quando a Marília, né, a Marília Carvalho, a Cláudia Coelho me convidaram para participar da mesa, elas me enviaram aqui esse subtítulo, né, Como Enfrentar as Dificuldades. E eu já vou falar para vocês aqui que eu não vou dizer como enfrentar essas dificuldades, porque eu acho que eu não me sinto nem apta, né, para destrinchar tamanha, né, eu acho que eu trabalho, hercúleo aqui, porque cada revista tem uma particularidade, né, e tem uma realidade de trabalho. Então, o que eu gostaria aqui de mostrar para vocês, né, é de algumas coisas que eu considero como, talvez, metas, né, metas que podem ser de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo,
para esse modo de trabalho das revistas, e especificamente com foco na revisão por pares. Então, a Leila acabou de falar, né, sobre inclusão, sobre diversidade, né, sobre equidade. E foi bem interessante, que eu não conhecia essa pesquisa, né, que ela citou ali com a base da Elsevier, sobre essa questão de equidade, né, de gênero, em relação ao que aconteceu no último ano aqui da pandemia, tanto na submissão de trabalho, quanto também nas revisões, né, revisões por pares. E que existiu até o maior equilíbrio, né, de equidade de gênero, de mulheres e homens como pareceristas, então como revisores, do que como autores submetendo o trabalho. Mas também, como ela salientou muito bem, né, eu acho que vai muito além dessa equidade de gênero, né? Quando a gente fala numa maior diversidade, numa maior inclusão, inclusive do corpo editorial e do corpo de revisores, eu acho que isso também tem que ser olhado pelas revistas, né? À luz agora desse novo um novo modo, né, da gente trabalhar aqui em equipe, tá? Uma outra meta, eu acho que também que vai compor um desafio, é a questão do tempo. Então, todo mundo tem, né, milhares de atividades no dia a dia, de trabalho, de docência, de pesquisa, e a Leila também comentou isso, que o parecerista, ele normalmente ele faz um trabalho voluntário. E esse trabalho voluntário, muitas vezes, ele é encaixado dentro da rotina de trabalho, né, de docência, de pesquisa, que são as atividades primárias de todos nós aqui, tanto pesquisadores sêniores, professores, quanto também de jovens pesquisadores que estão iniciando na carreira, né? Então, manter essa qualidade editorial, conseguir que os revisores entreguem dentro de um prazo factível para você manter um fluxo editorial ideal, é muito complicado, né? Principalmente porque você vai precisar ter também um certo sistema de recompensa para esse revisor, né? O revisor, normalmente, então, ele não vai receber um dinheiro, né? Não vai receber uma remuneração pelo trabalho, mas isso, em algumas revistas, né, de alto fator de impacto e que trabalham também num esquema de revisão muito rápida, né? Existe também algumas revistas com a possibilidade de remuneração para os revisores, mas a grande realidade é que isso não existe, né? Então, os revisores acabam fazendo um trabalho voluntário e que, de alguma forma, né, principalmente hoje em dia, está se pensando, né, como que você dá um crédito, né, sobre o mérito do trabalho do revisor. E eu acho que isso é importante, né, para as revistas pensarem hoje em dia como é que elas podem fazer isso. Uma outra situação, né, que também, dentro do planejamento estratégico e dentro das políticas editoriais da revista, elas têm que pensar hoje em dia nessa globalização. Então, nós estamos trabalhando com esses sistemas totalmente online, nós estamos trabalhando com pessoas de diferentes países, mas eu não acredito que nós tenhamos ainda uma representatividade real dos pesquisadores de um modo global, né? Então, provavelmente, nós ainda temos uma concentração, né, de revisores de, talvez, instituições mais famosas ou pesquisadores mais conhecidos, né? Porque como que nós estamos compondo dentro das revistas o corpo de revisores? Então, eu acho que isso daí deve fazer parte de uma reflexão interna dentro de cada revista, de cada da equipe do editor-chefe, dos editores associados, para como que nós estamos selecionando esses nossos revisores, né? Será que não está tendo também esse viés na seleção dos revisores, que, por conseguinte, também vai implicar em viés da revisão, né?
Então, eu acho que isso também é uma coisa importante. E a outra meta, né, eu acho que vai de encontro ao que a Bianca comentou na palestra dela de pré-print, falou também sobre ciência aberta, é essa participação cada vez maior de toda a comunidade acadêmica. Então, faz parte, dentro dessa perspectiva também, né, o Open Peer Review, né? Então, a avaliação por pares de uma forma mais aberta. Tá? Então, eu acho que essas provavelmente são as grandes metas, né? A visão de futuro dentro do âmbito da revisão por pares. Bom, mudando um pouquinho agora, pessoal, eu vou comentar aqui sobre o Global Research Council. O Global Research Council ele foi fundado ali há mais ou menos 10 anos, né? E teve a primeira reunião em 2012. E é interessante porque é uma comunidade virtual, né, de representantes de agências de fomento do mundo todo, e um dos primeiros documentos, né, o primeiro documento, aliás, que foi publicado pelo Global Research Council foi justamente o Statement de Princípios da revisão por pares ou revisão de mérito, né? E aí teve também uma revisão aqui em 2018, tá? Então, eu acho que é bem interessante porque não se trata aqui especificamente de revistas, é do sistema de peer review de uma forma geral dentro da ciência. E por que isso daí é tão importante para as agências de fomento, né? Porque é óbvio que nós estamos falando aqui de revisão por pares de financiamento de pesquisa, do projeto de pesquisa que vai gerar o resultado que depois vai ser comunicado, vai ser publicado na forma de revista. Então, a ideia aqui geral, e que aí é expressa, né, em princípios aqui desse documento, é um documento curto, está em acesso aberto também, né, no site. O site está aqui, ó, né? Depois eu não coloquei aqui, mas a minha apresentação também fica à disposição, né, de vocês. Então, os princípios aqui, eles são princípios de integridade, né? Não é indissociado a integridade da realização da pesquisa ou da avaliação de mérito da pesquisa, tá? E aqui, então, seriam os princípios: a avaliação especializada, então, por experts, né, por pessoas que realmente detêm o conhecimento específico do que vai ser avaliado; a transparência, então, todo o processo tem que ser transparente, tem que ser adequado também, aqui mais especificamente, ao edital, né, da agência de fomento, ou então do órgão de financiamento; a confidencialidade também do parecer; a ética e integridade, que é o grande guarda-chuva, né, de todas as ações relacionadas à pesquisa e divulgação; e essa questão de inclusão e diversidade. Então, o que vocês podem ver, né, são princípios de integridade que vão permear todo o processo, né, o processo da construção e da divulgação e do uso também do conhecimento científico, tá? Faço aqui também uma distinção aqui, porque nesse documento lá no final, ele faz uma distinção entre a revisão de excelência acadêmica e a revisão de mérito, né? Então, o mérito seria relacionado com o impacto dos resultados, né? Então, o impacto social, o impacto econômico, então vai além da excelência científica, né, do tema específico. Tá? E esse daqui é o site também do COPE. O COPE é o Committee on Publication Ethics. Então, o pessoal que trabalha realmente nas equipes editoriais, né, muitas revistas brasileiras também aderem aos princípios do COPE, são afiliados também, e mesmo para quem não é membro oficial do COPE, tem muito material que é de interesse e é aberto. Então, eu acho que um dos materiais aqui, né, que cabe aqui nessa fala, é sobre o processo de peer review. Então, além de documentos, né, dos casos, existem muitos casos, discussão de casos nos fóruns do COPE, periódicos, tudo. Nós temos também guidelines, e uma das guidelines é justamente para revisores, né, então para peer reviewers, e tem também os flowcharts. Então, para quem
está em dúvida, né? De repente, a equipe editorial recebeu uma denúncia que houve uma má conduta de um revisor. O COPE, ele tem esse material aberto que pode auxiliar as equipes editoriais. Então, eu acho que é um material bem interessante, né, para quem ainda não conhece, se familiarizar, né, tanto com os flowcharts aqui, quanto também com, né, as guidelines. Então, essas guidelines, elas são bem objetivas, elas são material assim, bem instrumental mesmo, né, para a equipe editorial, e existe também o fórum, tá? Então, o fórum, um dos últimos fóruns aqui foi justamente sobre os viés no peer review, né? Então, o conflito de interesse que pode existir, né, que também as meninas já falaram anteriormente aqui, e principalmente o aspecto de transparência em todo o processo. Transparência mesmo que seja interno, né, que não tenha aquela abertura, né, de identidade ou então de report, né, das avaliações pelas revistas, tá? A ABEC, ela também tem cursos, né, cursos periódicos, congressos, e também tem feito, né, um trabalho aqui no Brasil com as revistas, com os editores, com os jovens pesquisadores e revisores. Então, eu acho que é muito interessante também para quem está iniciando o trabalho, né, dentro de uma equipe editorial, ou então uma revista que também está iniciando, né, que tenha conhecimento, que não precisa também buscar informação só no exterior, né, mas também aqui no Brasil, né, nós temos a BEC, também IBICT também, né, aqui da Bianca, tem bastante material. As revistas, né, os grandes publishers, eles também normalmente têm um material muito bom, né, um material tanto para autores, para editores novos, também para revisores. Esse aqui é da Wiley, mas também tem de todas as grandes editoras, né, a Springer, a Nature, Springer Nature, né, a Elsevier. Então, eu acho que isso daqui talvez esteja faltando também para as nossas revistas, né? Normalmente as políticas editoriais para revisores ou então mesmo para os autores ainda estão muito tímidas, né? Estão muito concisas as políticas ou então as instruções. E isso daqui eu acho que tem espaço ainda para a gente crescer e melhorar todo o processo, né? Existe também, né, serviços internacionais que vão se associar às revistas para que deem o crédito, né? Então, que tenha um certo reconhecimento desse papel importante do revisor e que é feito de forma voluntária. Então, algumas revistas, elas têm associação com empresas, por exemplo, como o Publon, né? Existe também essa empresa que é um pouco mais recente, né, a Reviewer Credit, e algumas revistas brasileiras já estão usando, né, esse sistema. E aí o revisor, ele tem condições de ter, né, um crédito pela revisão, pelo trabalho voluntário que ele fez para aquela revista. Então, isso eu acho que algumas revistas já começaram aqui no Brasil, né? Seria legal, né, que esse sistema, justamente para você valorizar esse papel do revisor, né, que é tão importante para a qualidade da revista e de todo o nosso processo de divulgação científica. Tá? E aqui também, né, a hora que a Bianca estava falando ali, eu falei, nossa, vai fechar direitinho aqui, né? Porque nós estamos, né, dentro desse novo ecossistema aqui de ciência aberta, e dentro desse grande universo existe a Open Evaluation. Então, ela já citou ali logo no começo, né, que nós estamos caminhando para isso daqui. Algumas revistas também já estão adotando. Existem várias formas de você ter uma Open Evaluation, ou Open, na verdade, Peer Review aqui, que pode ser a identidade do autor e do revisor ficam abertos,
ou então você tem uma abertura dos pareceres que são publicados juntamente ali no site da revista, né, normalmente, juntamente com o artigo, e você tem aí participativa ainda, que é uma forma de colaboração pós-publicação, né, inclusive do público. Então, isso daí eu acho que é uma coisa bem interessante para manter vivo, né, e mais participativo, mais colaborativo a ciência de uma forma geral. É óbvio que isso aqui tem uma série de implicações, né? Então, voltando de novo tá? ali... Estou terminando. Obrigada, Marcelo. Então, voltando ali, né, para as nossas metas, né, que eu vejo hoje como grandes metas mesmo para esse avanço, né, do nosso processo editorial e do processo de revisão por pares. Existem essas metas que vão se transformar também nos grandes desafios dentro da realidade de cada revista, né? Então, é óbvio que dentro da realidade de uma revista que seja institucional, dentro de uma universidade, né, da editora universitária, que agora está com falta de recursos financeiros, né, do governo federal, CNPq, etc., tal, às vezes fica muito difícil de você implementar tudo, né, e melhorar, promover uma melhoria contínua dentro de todo o sistema, de todo o processo editorial. Mas se a gente visualizar, né, onde que a gente quer chegar, então, com planejamento, dentro do planejamento estratégico de toda a equipe, eu acho que a gente chega lá. Então, eu acho que com isso aqui, eu encerro, então, a minha toda a simpatia aí do pessoal aqui presente aqui na mesa, né, do Marcelo e das colegas aqui. Vou parar aqui. Né? As perguntas elas vão aparecer aqui no chat para a gente. À medida que elas forem aparecendo, eu vou direcionando para cada uma de vocês, tá joia? Fico aqui no aguardo. Pode falar, Bianca. Eu tenho... Nossa, adorei as apresentações de vocês, foram geniais. Que alegria compartilhar essa mesa com vocês. Rosemary, você pode me dizer de novo qual é o nome do site do Reviewers? Reviewer Credits. Credits. Obrigada. Porque eu achei a iniciativa muito legal. E faria, se você me permitir, Marcelo, faria uma observação geral, que é a seguinte: gente, olha só, vocês têm a faca e o queijo na mão. Eu sei que eu estou falando para uma área específica. Para mudar as coisas, eu acho que eu estou propondo uma revolução que a gente tem hoje em dia. Quando você fala de sustentabilidade, Rosemary, eu acho que é um tema muito delicado, mas que a gente tem que enfrentar. Eu acho o seguinte: a gente não tem verbas, mas digamos que vamos utilizar aquela velha ideia de que o brasileiro é criativo. Eu acho que a gente poderia, por exemplo, nas revistas das universidades, contar com a participação de outros departamentos. Caso, se você não dispõe de recursos financeiros, contemos com a participação de outros departamentos, ou seja, o departamento de tradução para realizar as traduções quando necessário, os departamentos de design ou qualquer coisa que o valha para elaboração de capas, de diagramação. Eu acho que a gente tem que começar a ser criativo e cobrar das nossas universidades e instituições de pesquisa que se responsabilizem pelos seus veículos de comunicação, entendeu? As universidades e institutos de pesquisa, eles acham muito bacana dizerem que tem revistas que são de alta qualidade, mas qual foi o investimento
que essas instituições fizeram nessas estruturas. São muito básicos. Se sequer uma revista seja uma revista top, a gente tem que contar com uma infraestrutura de sustentabilidade, e eu acho que essa infraestrutura de sustentabilidade ela pode ser buscada dentro das próprias instituições, principalmente se elas forem universidades. Isso é um dos pontos. O outro ponto é: comecem a gritar, gente, vamos começar a gritar. Como assim? A gente é revisor, é um trabalho danado que a gente faz, e a gente não tem nenhuma moeda de troca nisso. Eu quero, na avaliação da CAPES, por exemplo, receber uma pontuação por realizar o trabalho de revisão. Eu tenho que ter uma contrapartida, entendeu? Ou seja, mas isso só vai acontecer, eu posso propor isso, sendo do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, mas será muito mais ouvido e importante se as áreas em específico, se as áreas científicas começarem a se manifestar. Não, eu quero, CAPES, olha só, trabalhamos como revisores, não ganhamos nada com isso, mas quero uma melhor pontuação dentro da avaliação dos meus currículos, dentro da avaliação da performance do meu programa de pós-graduação. Eu acho que são questões que a gente tem que começar a mexer e tem que ser por áreas, tem que começar a gritar. Nesse sentido, eu anuncio aqui para vocês que o IBICT está coordenando, dentro da iniciativa de governo aberto, um grupo de trabalho para propor novos métodos de avaliação da ciência no Brasil. E estamos contando com a participação de vários atores, ou seja, neles, obviamente, está a CAPES, está o CNPq, está a BEC, todos temos que propor, ser propositivos. O mundo está fazendo isso, revendo as formas de avaliação, para começar a contemplar essas questões relacionadas com a ciência aberta como um todo. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar, entendeu? E começar a mudar. Mas essa revolução, eu preciso de vocês dentro dela, gritando e dizendo: não, nós da área de epidemiologia, por exemplo, não for, ou seja, apenas uma ameaça. Eu sei que isso não é realidade, mas é apenas uma ameaça, entendeu? Mas a gente tem que se mover, parar de se queixar e se mover. E vocês têm uma força danada, nossa área de saúde, e aproveita agora, gente, com esse momento pandêmico, vamos tirar alguma coisa de boa desse momento pandêmico horrível, entendeu? Então, é mais ou menos por aí, eu vou me calar, porque senão eu vou ficar falando muito. Obrigada, Marcelo. Também gostaria de falar em relação a essa questão do pagamento, né, da retribuição aos revisores. Saiu um artigo bem recente, acho que umas 2, 3 semanas atrás, na Research Integrity and Peer Review, que estimou o custo global do trabalho de revisões nos países do mundo. Mas, assim, num cálculo muito subestimado, o valor superou $1,5 bilhão ao ano de trabalho voluntário não remunerado, né, de pesquisadores e professores na revisão e estudantes também, de pós-graduação na revisão por pares. Esse é um dado. Outra informação também, a Rose mencionou a recomendação com esse nosso evento, a Assembleia Geral da Unesco, onde será feita a aprovação dessa recomendação. Então, foi aprovado também... hoje. Foi aprovado hoje, então Leila. tá, eu já tive essa notícia, era isso a outra coisa que eu queria falar. Foi aprovado hoje, a gente só está esperando os comunicados oficiais para poder disseminar essa notícia. Então, eu acho que essa revolução ela vem por aí, né? Porque sendo um organismo multilateral, a Unesco vai puxar os países que são acordos e os países vão ter que seguir, né? Aí os países seguindo, as instituições vão ter que seguir, e esse trabalho que o IBICT está liderando, né, de novas formas de avaliação, tem tudo a ver com isso.
Com certeza tem tudo a ver com isso. Nós participamos também da elaboração dessas recomendações e estamos mega felizes, porque agora a gente tem um documento, mas isso a gente não pode esperar. Volto a dizer, estou conclamando a comunidade para que ela se organize. Vocês têm a força, também junto às grandes editoras comerciais. A força está com vocês. Na verdade, assim, essa questão, ela requer uma mudança de cultura, né? Que vai resultar em uma mudança de comportamento, como a Rose falou, do modus operandi. E isso vai requerer muito impulso, incentivo, engajamento, não é uma coisa que vai acontecer espontaneamente, né? Tem que ser incentivada, tem que ter políticas estruturais de incentivo, né? Assim como as questões, né, de mudança para promover a integridade, a diversidade, a equidade, mas tem poucos estudos sobre como fazer isso, né? A gente tem pouca evidência, a gente meio que está aprendendo a fazer enquanto está fazendo, né? Então, isso é uma dificuldade maior e não tem uma estratégia única. Também não pode ser uma coisa que vem top-down e todo mundo tem que se enquadrar. Então, existem dificuldades em fazer isso, mas eu acredito que sim, né? Que tem que ser um esforço coletivo. Isso que a gente está fazendo aqui agora, né, que é chamar a atenção para esses temas, trazer esses debates, mobilizar, conscientizar a comunidade, é uma etapa importante para que a gente consiga alcançar essas mudanças. É isso, Leila. Eu acho que esse ponto que você apresenta da mudança de comportamento, como fazer isso é uma incógnita que a gente precisa descobrir o caminho, ou melhor, os caminhos para a gente ressignificar isso. Mas eu penso que, enquanto trilharmos esse mesmo caminho em que a competição entre nós seja superior ao desejo de colaboração, né, enquanto a competição for maior do que a colaboração, ainda ficaremos fadados a esse modelo de ciência, de produção de conhecimento, onde muitas vezes se criam abismos, né? Eu diria abismos até intransponíveis entre os pesquisadores que já estão no topo da carreira, os pesquisadores sêniores para os iniciantes, né? Isso é uma coisa também que a gente precisaria debater, né? Não dá para a gente conseguir chegar no topo da pirâmide sozinho, né? Essa é uma constatação. E pouco espaço se abre para aqueles que já estão lá em cima, usem da solidariedade, do seu conhecimento científico para promoverem colaboração e trazerem mais pessoas que estão ali na base dessa pirâmide para almejar outros espaços. Enfim. É por isso que eu batalho do ego ao eco. Totalmente isso. E isso se torna ainda mais agudo, né, em programas de pós-graduação no Nordeste do país, no Norte do país. Isso ainda se torna uma barreira ainda maior com relação ao próprio acesso da língua inglesa, né, que é uma barreira que, para muitos de nós, ainda precisa ser superada e que, infelizmente, poucos mecanismos ainda estão disponíveis no meio acadêmico para que isso seja possível, né? É muito mais uma questão de excludência, né? Fala inglês, escreve inglês, não, então, sorry. Vamos dar prioridade para quem já faz isso e você aprende um pouquinho ali, depois você volta aqui se você já tiver mais ou menos encaminhado para ver se você tem uma outra chance aqui conosco, né? Então, é isso. Vou passar para vocês agora fazerem as palavras finais. Estão me avisando aqui que a gente tem 1 minutinho para encerrar essa sessão. E fiquem com a vontade para fazerem as suas considerações finais. Para mim foi uma honra ter participado. Obrigada, Marcelo. Obrigada, organização. Para mim foi uma honra participar com colegas de mesa tão bacanas. Foi muito, muito legal ter participado. E esse diálogo com a comunidade científica, direto, é um diálogo necessário que a gente tem que fazer. A gente só tem a ganhar com a ciência aberta. E bora lá, gente. Para que a gente faz ciência? Tá? Do ego ao eco. Obrigada.
Eu vou encerrar fazendo uma provocação para as colegas aqui presentes na mesa, porque eu acho que um ponto importante que a gente não debateu é a questão do ensino, da formação. Então, uma das coisas que é fundamental para a gente impulsionar essas mudanças é isso, né? Que as pessoas aprendam a fazer. Então, por exemplo, publicar em pré-prints. Depositar os dados em pré-prints, ninguém sabe depositar os dados em pré-prints, né? Quem não está nas universidades top ou quem não está nas universidades fora do Brasil, ninguém aprendeu a fazer isso. Então, eu acho que é urgente as universidades começarem a pensar isso, talvez até o IBICT comentar isso, começar a fazer um curso online, né? Onde depositar dado, como depositar dado, qual é o formato, qual é, né? Como que tem que estar o dicionário. Estamos fazendo, Leila, estamos fazendo. Contem conosco para divulgar, se Legal, quiserem legal, apoio, legal. É porque a gente já está tá com isso, já está desenvolvendo repositório de dados em 5 instituições, fora o IBICT, distribuídas regionalmente. Isso legal. É muito legal. Tem repositório de dados em todas as regiões do Brasil, mas estamos juntos. E, assim, esse é um tema que é fundamental para a epidemiologia, né? Da gente debater e construir isso no âmbito da epidemiologia, porque a epidemiologia é uma ciência que trabalha com os dados quantitativos e uma boa parte das pesquisas que são feitas são com dados primários, né? Que teriam esse requisito. É isso, então. Muito obrigada. Um prazer participar aqui com você. Também, meninas, adorei, né? Muito obrigada aí também, Marcelo, pela condução aqui da mesa. Espero aí encontrar vocês um dia para a gente conversar mais, porque foi muito curtinho aqui, tá? E tem muitas ideias novas aí. Então, parabéns a todos e muito obrigada. Eu que agradeço, aprendi muito com vocês, espero também encontrá-las em outras oportunidades para continuarmos aí esse diálogo, essa troca de conhecimentos. Desejo a todos os congressistas e a todos nós um bom evento, porque ainda tem muito chão pela frente, tá? Boa tarde para todos e para todas, e a gente encerra por aqui a nossa transmissão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau. Beijo, Leila.